Fala pessoal, beleza? Professor Rude na área, com mais uma aula aqui para vocês. A biologia no dedão, hein? O assunto de hoje é etapas embrionárias, tá bom? Pessoal, o objetivo dessa aula, perceba que a folha está em branco, é a gente construir aqui os desenhos que representam as etapas embrionárias pela qual um animal passa durante o seu desenvolvimento embrionário, tá? Eu espero que vocês gostem e trata-se de uma aula com muitos detalhes, tá? Então, se necessário, interrompa a aula, volte, veja mais uma vez. O importante é que vocês entendam o processo, tudo bem? Bom, já fiquem sabendo o seguinte, as etapas embrionárias, elas são designadas como segmentações, blastulação, gastrulação e organogênese, tá? Sendo que a organogênese é a fase embrionária mais longa. Os professores de biologia, eles costumam desenhar apenas o começo da organogênese, quando o embrião constrói um tubo nervoso. Nessa fase, o embrião é conhecido como neurula, tá? E este início, né, melhor dizendo, da organogênese é conhecido também como neurulação. Então eu vou levar os desenhos com vocês até a neurulação. Daí em diante, a gente vai apenas ver o que cada estrutura vai se transformar no corpo do animal, ok? A gente chama esse processo de organogênese. E ele demora muito tempo para se concluir, tá? Bom, espero que vocês gostem, então vamos começar. Para a gente entender melhor as etapas embrionárias, eu vou começar desde o processo de formação do embrião, ou melhor, formação do ovo, tá? A formação do ovo tem início aqui, galera, ó, quando acontece um evento conhecido como fecundação. Estou desenhando aqui uma célula chamada de gameta feminino, tá? Essa célula chamada de gameta feminino é uma célula grande e móvel que apresenta o seu citoplasma repleto de substâncias nutritivas. Essas substâncias nutritivas são reconhecidas na embriologia como vitelo. Perceba que existe aqui, ó, uma porção de gametas tentando adentrar esta célula, tá? Apenas um único gameta tem sucesso. Esse evento aqui a gente chama de fecundação. Então você está observando aqui a fecundação, tudo bem? Se a fecundação acontecer, aí a gente tem a formação dessa célula aqui, ó, que é uma célula conhecida como primeira célula de um novo organismo. Essa célula é conhecida como célula ovo, tá? Lembrando que esse pontinho que eu estou desenhando aqui na frente, ó, ele representa um núcleo, tá? O núcleo com 2 genomas, tudo bem? Então vamos colocar aqui já o nome. Essa célula aqui que é formada por fecundação, o nome dela é célula ovo, tá? Ou zigoto, tá? Se você quiser usar essa terminologia zigoto, tudo bem. E ela é proveniente de um processo conhecido como fecundação, tá? Lembrando que a fecundação é um mecanismo sexuado de reprodução. Esse ovo que eu estou representando para vocês aqui é um ovo esférico, tá? Mas existem ovos elípticos também. Os ovos esféricos, eles são mais comuns no reino animal. Existem ovos que são grandes, ovos que são pequenos, e o que você vai usar para diferenciar os ovos é a quantidade de matéria nutritiva que existe dentro deles, tá? Eu estou representando essa matéria nutritiva aqui no meu desenho como se fossem esses pontinhos alaranjados aqui, ó. Chamamos essa matéria nutritiva de vitelo, tá? Vitelo. O vitelo, ele vai garantir o desenvolvimento embrionário do embrião, tá? Ele vai nutrir as células para que as células consigam se desenvolver completamente. Beleza? Ok. Bom, qual que é a ideia agora, pessoal? A ideia é que o ovo sofra divisões para formar uma massa de células no embrião. Isso é a primeira etapa da embriologia. A gente chama essa etapa de segmentações. Bom, essa etapa ficou conhecida por quê? Como segmentação, porque cada divisão dessa que o ovo passa, nós chamamos de clivagem ou segmentação. Então, bom, funciona assim, preste atenção. Essa célula vai formar duas, ok? Observa aí, ó. Dividiu em duas células. Essas duas células vão produzir quatro. Observe aí. 4 células. Se a gente continuar aqui, ó, 4 vão fabricar 8. E 8, pessoal, se dermos sequências aqui, vão fabricar 16. 16 vão fabricar 32 e assim sucessivamente. Você já percebeu que se trata de uma multiplicação por 2, não é? Chega um momento, pessoal, que nós formamos uma massa de células parecida com essa aqui que eu estou desenhando. Ó. Essa massa de células lembra muito aquela frutinha conhecida como amora, tá? E essa massa de células ficou conhecida na embriologia como mórula, por causa dessa semelhança com a amora, tá? Como é que é o nome dessa massa de células aqui? Mórula.
Olha lá para você ver. Cada pontinho aí representa um núcleo diploide, um núcleo com 2 genomas, tudo bem? Então, a gente vai chamar essa massazinha de célula aí de módula. Então, mais uma vez, para quem não entendeu, o ovo se divide em 2 células, ok? 2 formam 4, 4 formam 8. Se a gente der sequência, muitas células serão formadas até a gente chegar nesse estágio aqui, ó, que lembra muito uma massa celular. Essa massa celular, semelhante lá àquela frutinha mora, a gente vai chamar isso de mórula, tá? Então aqui você tem uma mórula. A título de curiosidade, pessoal, a mórula humana, tá? Se fosse uma mórula humana, ela teria entre 32 a 64 células, tá? E essas células, elas têm nome. Elas ficaram conhecidas na embriologia como blastômeros. Vou colocar aqui para vocês, ó. Blastômeros. Blastômeros são as células embrionárias. Pessoal, essas células aqui, elas são células tronco, tá? Elas são chamadas de células tronco totipotentes. Vou até anotar aqui como se fosse um alerta, ó, para você escrever no seu caderno, ó, como se fosse um alertazinho assim, esse triângulozinho. Essas células que a gente produziu juntos aí são células tronco de excelente qualidade, são chamadas de células totipotentes. Vamos colocar aqui, ó, células totipotentes. Legal, né? Células totipotentes são células tronco. Beleza? Beleza? Show, show. O que vai acontecer agora? Bom, isso aqui é a primeira fase embrionária, a primeira etapa. A gente chama de segmentações, tá? Bom, na próxima etapa você vai perceber o seguinte. Eu vou até trazer o desenho aqui para baixo para que você possa acompanhar junto comigo. Na próxima etapa, olha o que a gente vai fazer. A gente vai construir uma esfera e essa esfera ela não é maciça, é uma esfera oca, tá? Essa esfera ela é produzida graças à organização dos blastômeros da mórula. Os blastômeros vão se organizar montando essa esfera. Esse processo é conhecido como blastulação, é a segunda etapa embrionária. Então, monta-se aqui, ó, deixa eu posicionar bem a folha para vocês. Monta-se aqui, ó, peraí. Monta-se aqui uma esfera. Essa esfera que está sendo montada aqui, pessoal, ela é conhecida como blástula, tá? Como é que é o nome dela, professor? O nome dela é blástula. Blástula. Fechou? Agora, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é eu cortar a blástula, tá? Se eu cortar a blástula, imagina que eu fiz um corte aqui, ó. Se eu cortar a blástula, vocês vão perceber o seguinte. Vocês vão perceber que no interior da blástula existe, tá, um espaço. Esse espaço, eu vou representar aqui para vocês, ó. Imagina que eu cortei a blástula. Ó. Existe um espaço. Esse espaço que você está vendo, ó, ele tem nome, tá? Esse espaço que você está vendo que tem nome aí, ele é conhecido como blastocele. Como é que é o nome desse espaço, pessoal? Blastocele. Esse espaço aqui ele é vital para o desenvolvimento embrionário, tá? Se esse espaço não for formado, o desenvolvimento embrionário encerra agora. Agora um fato interessante, pessoal. Vocês já ouviram falar de um grupo animal chamado de porífero? Tá? Esse grupo é o grupo das esponjas. Como assim, professor? Poríferos? O que tem a ver com essa aula? Bom, alguns poríferos conseguem se reproduzir sexuadamente. E o ovo dos poríferos ele tem um desenvolvimento embrionário muito curto. Ele vai até apenas o estágio de blástula. Então quer dizer que se o desenvolvimento embrionário parasse aqui, na fase de blástula, a blástula ia se transformar num animal chamado de porífero, uma esponja. Vou até colocar isso aqui para vocês. Então, se o desenvolvimento embrionário parasse aqui, na fase de blástula, a gente teria um bicho conhecido no reino animal como porífero, tá? Para quem não lembra, os poríferos são animais filtradores, extremamente simples, tá? Tô desenhando aqui para você. Extremamente simples. Vivem fixos, são cheios de furinhos aqui, porque eles usam a água para poder filtrar, ok? Vivem associados a algum substrato aquático, tá? No fundo da água. São extremamente simples e são conhecidos como esponjas. Então, vou colocar aqui, ó. Porífero. Ou o que, pessoal? Esponja. Então, acompanhe o raciocínio aqui com o professor.
Se o desenvolvimento embrionário parasse agora, na fase de blástula, a gente ia montar um animal conhecido como porífero, tá? Ou esponja, tá? Porífero ou esponja. Tudo bem até aqui? Bom, vamos imaginar que o desenvolvimento embrionário vai ter sequência, né? Ou seja, a blástula vai formar alguma coisa. O que essa blástula vai formar? Vamos lá. Quando eu corto a blástula, você percebe que a blástula tem um espaço interno chamado de blastocele. Esse espaço interno, ele será invadido por células da superfície da blástula. Como é que é o nome das células? Blastômeros, tá? Observe aí para você ver o que vai acontecer. A blástula vai ser invadida. O espaço interno chamado de blastocele está sendo invadido. Olha aí, tchan. Ok? Mais um aqui para você ver, ó. Tchan. Para ficar bem fácil, olha só. 2 desenhos aí para ficar fácil você entender. Então, está acontecendo uma invasão da blástula. As células externas, os blastômeros, estão invadindo a parte interna. Isso aqui que você está vendo, pessoal, é a construção de uma gástrula, tá? Mas vamos devagarzinho aqui para você entender. Como é que é o nome do espaço interno? Blastocele. As células superficiais, pessoal, estão invadindo aqui, ó. Bem aqui, nesse pontinho que eu estou mostrando para vocês, ó. E entrar lá dentro, ó, tá vendo aí? Esse pontinho aí que você está vendo representa um processo que ficou conhecido como invaginação. Então está acontecendo a invaginação de células da superfície dentro da blastocele. Isso vai criar lá dentro, pessoal, tecidos. E esses tecidos são os tecidos embrionários, tá? Vamos lembrar o que é um tecido? Um tecido é um conjunto de células. Então, está entrando lá dentro da blastocele um conjunto de células que vão montar um tecido. Agora, muita calma. Observa aqui para você ver. Esse aqui é o início da formação de uma gástrula. Aqui você já tem, ó, células externas e um conjunto de células que está entrando. Ó, como é que é o nome do processo de invasão? Invaginação. Então, está tendo invaginação aqui e aqui está continuando o processo de invaginação. Beleza? Se a gente parasse o desenvolvimento embrionário agora, você ia perceber o seguinte. Esta gástrula, né, que está sendo formada, tem uma camada externa de células e uma camada interna. Tem 2 camadas de células. Esta gástrula formaria um animal com apenas 2 tecidos. 2 tecidos, tá? Um tecido interno e um tecido externo. Que tipo de animal seria esse? Vou mostrar aqui um desenho para você entender melhor. Esse animal, ele é conhecido demais por vocês, tá? Um animal que costuma ser mais abundante no ambiente de água salgada do que no ambiente de água doce, embora existam alguns em água doce, tá? Tem tentáculos, esses tentáculos são extremamente perigosos, ok? Causadores de acidente. Eu estou falando dos quinidários. Os quinidários compõem animais aí como corais e águas o quê? Águas vivas. Então, estou desenhando para você aqui uma pequena água viva, tá? Essa pequena água viva aqui é muito perigosa por causa desses tentáculos aqui extremamente, né, perigosos. Então, se o desenvolvimento embrionário parasse agora, nesse estágio inicial aqui da gástrula, a gente teria um animal com 2 tecidos. Quem seriam esses animais com 2 tecidos? Os quinidários. Ok? Quinidários são animais com apenas 2 tecidos embrionários. Beleza? Legal? Estão entendendo? Vamos lá? Muita informação até agora, né? Vamos fazer uma revisãozinha rapidinho só dessa primeira parte aqui. Então, na primeira etapa, após a fecundação, formamos um ovo. Lembra que o ovo tem certa quantidade de matéria nutritiva chamada de vitelo. O ovo se divide, tá, até montar uma massa de células chamada de mórula. Essa primeira etapa é a segmentação, ou segmentações, tá? Lembra que as mórulas, ou melhor, a mórula apresenta células conhecidas como blastômeros, que são células tronco totipotentes, tudo bem? Essas células se organizam para entrar na segunda fase, montando uma esfera chamada de blástula, tá? Se o desenvolvimento embrionário parasse aqui, a blástula daria origem a um animal aquático muito primitivo chamado de porífero ou esponja, tá? O que eu quis dizer aqui? Que as esponjas têm desenvolvimento embrionário incompleto, vão até a fase de blástula apenas, tá? Aí, se eu cortar a blástula, você percebe que a blástula tem um espaço interno chamado de blastocele. E a blastocele será invadida por células da superfície, tá, da esfera. Como é que é o nome da esfera? Blástula. Esta invasão acontece de diferentes maneiras, tá? Estou listando uma delas aqui para vocês, que nós chamamos de invaginação. A invaginação vai
causar a entrada de células da superfície da blástula dentro da blastocele, montando tecidos. Aí você está vendo a construção de uma gástrula aqui comigo. Olha só que interessante. Se a gástrula interrompeu seu desenvolvimento aqui, ó, na fase de 2 tecidos, ou seja, após a invasão montarmos apenas 2 tecidos, um tecido externo e um tecido interno, se o desenvolvimento embrionário parar aqui, aí a gente vai formar um grupo de animais, tá? Esse grupo de animais, ele é conhecido como o grupo dos quinidários, tá bom? Quinidários. É o grupo das águas vivas. Quinidários, tudo bem? Esse grupo aqui é um grupo muito primitivo também, é um grupo de blástico, tá? Ele é representado por animais que são aquáticos, muito comuns em ambiente marinho, tá bom? Beleza? Mas vamos imaginar que o desenvolvimento embrionário teve sequência, tá? Ou seja, após a invasão da blastocele, a gente construiu, deixa eu colocar aqui o desenho aqui embaixo, a gente construiu mais tecidos. Como assim construiu mais tecidos, professor? A gente montou aqui, ó, o seguinte. Ó, a gente montou aqui um tecido externo, que eu estou representando com a linha preta. Ok? Tecido externo. Lá dentro a gente montou um tecido interno, que eu estou representando pela linha azul. Tá? E proliferando aqui já, você tem, ó, uma massa vermelha aqui, uma massa vermelha aqui e uma massa vermelha aqui. Isso aqui também é um tecido, tá? Esse tecido está proliferando aqui, ele vai crescer e ocupar todo esse espaço aqui. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma gástrula completa. Então, vamos lá? A gástrula completa apresenta externamente um tecido chamado de ectoderme. Tudo bem? Um tecido interno chamado de endoderme, que eu estou representando com a cor azul. Endoderme. E essa massa vermelha que você está vendo aqui em expansão, que a gente chama de mesoderme. Mesoderme. Show. Deixa eu colocar a folha mais aqui em evidência para você, para ficar legal. Então, quantos tecidos nós montamos? 3 tecidos. O local da invasão, onde aconteceu a invaginação, é aqui nesse pontinho aqui, ó, que eu estou montando de preto, ó. Esse pontinho aqui, a gente chama ele de blastóporo. Tá? O blastóporo, pessoal, ele é um ponto de comunicação entre o interior do embrião, chamado de gástrula, e o ambiente externo. Todo esse espaço que você está vendo aqui, ó, sendo construído, onde eu estou apontando aqui com o pincel, vai se transformar no intestino do animal, tá? A biologia chama de intestino primitivo. O intestino primitivo é conhecido como arquêntero. Arquêntero. Tudo bem? Show, né? Então você tem aqui uma gástrula completa. Vamos repassar de novo? Acontece a invasão da blastocele, montam-se aqui dentro da gástrula tecidos, e esses tecidos são chamados de tecidos embrionários. O tecido externo é ectoderme, o tecido interno é endoderme, tá? E mesoderme, ok? O espaço aqui, ó, que foi criado pela invasão, a gente vai chamar de arquêntero, e a comunicação com o ambiente externo a gente vai chamar de blastóporo. Ok? Isso aqui é uma gástrula completa, tá? Bom, se a gente conseguisse ver ela superficialmente, sem corte, ela ficaria com esse aspecto aqui, ó. Presta atenção para você ver. Mais ou menos assim, ó. Olha só que interessante, ó. Se a gente conseguisse colocar ela sem corte, isso aqui que você está vendo é o blastóporo, ó. Aqui você já vê um embrião com simetria. Como assim embrião com simetria, professor? Aqui você tem a parte anterior do embrião, aqui a parte posterior, parte dorsal e a parte ventral. Você está olhando uma lateral, do outro lado da folha você está vendo outra lateral. E esse pontinho aqui a gente pode chamar ele de quê, pessoal? De blastóporo. Legal, né? Show de bola, show de bola. Agora, gente, preste atenção. Com relação ao blastóporo, a gente também consegue classificar os animais de formas diferenciadas. Como assim? O blastóporo é o ponto aqui que dá acesso ao canal alimentar, conhecido como arquêntero, ou intestino primitivo. Esse blastóporo aqui, ó, ao final do desenvolvimento embrionário, ele vai virar um dos acessos do canal alimentar. Tá? Quais são os acessos? Boca ou ânus. Então preste bastante atenção no que eu vou te explicar agora. Preste bastante atenção. Se o blastóporo se transformar na boca primeiro, a gente vai ter um tipo de animal.
Ok? Vou colocar aqui, ó, boca. Se formar a boca, a gente vai ter um tipo de animal. Se formar primeiro o ânus, aí a gente tem outro tipo de animal. Professor, me explica isso melhor que eu não estou entendendo. Vamos lá, mais uma vez, devagarzinho. O blastóporo é esse canalzinho, esse buraquinho aqui que dá acesso ao canal alimentar, que a gente chama de arquêntero. Tá? Se eu entrar dentro desse buraquinho aqui, eu vou entrar dentro do arquêntero do animal, que é o intestino primitivo. Bom, ao longo do desenvolvimento embrionário, o blastóporo pode virar a boca ou pode virar o outro anexo. Como é que é o nome do outro anexo? Ânus. Eita! Ou ele vira boca ou ele vira ânus. Tudo bem? Se por acaso o blastóporo virar a boca, aí a gente vai ter um grupo de animais conhecido como protostômio. Tudo bem? Protostômios. Esse proto primeiro, estômios boca. Se por acaso o blastóporo virar o ânus, aí a gente vai ter um outro grupo chamado de deuterostômio. Esse deuto quer dizer após. Após o quê? O ânus. Então, boca após o ânus. Opa, quem são os protostômios? Vamos lembrar? Os protostômios são animais como vermes. Para quem não lembra, temos 3 tipos de vermes, tá? Os vermes de corpo achatado, os plateumintos, os vermes de corpo cilíndrico, os nemateumintos, e os vermes de corpo anelado, os anelídeos, tá? Além dos vermes, nós temos os moluscos. Tudo bem? Além dos moluscos, nós temos os artrópodes. Animais como, por exemplo, aranhas, escorpiões, baratas, tá? Esses animais aqui, ó, durante o desenvolvimento embrionário deles, quem surge primeiro é a boca. E a boca vem de qual estrutura? Blastóporo, tudo bem? E os deuterostômios? Os deuterostômios são animais como os equinodermos, mais os cordados, pessoal, nosso grupo. Olha que legal, os equinodermos são as estrelas do mar, ouriços do mar, bolachas da praia. São aqueles animais bem característicos, né, de área litorânea, de área marítima. E os cordados, que é o nosso grupo, né? O grupo dos peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Quer dizer que durante o nosso desenvolvimento embrionário, o ânus surge como primeira abertura do canal alimentar. Ele veio de qual estrutura? Blastóporo. Beleza? Então aqui você já tem um resumo de coisas bastante importantes aí sobre o desenvolvimento embrionário, tá bom? Fechou? Vou deixar a folha aqui bem posicionada para você tirar um print. Tira um print, que agora a gente vai continuar a aula, tá bom? Beleza? Com licença, trocando a folha. Muito bom. Bom, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós estamos aqui numa gástrula completa. Ó, vou colocar ela aqui para você novamente. Essa gástrula aqui pertence a um animal bilateral, né? Um animal que tem simetria bilateral. Olha só, você está vendo aqui uma lateral, a parte anterior, dorsal, posterior, ventral, uma lateral. E esse pontinho aqui, como é que é o nome dele mesmo? É o blastóporo. Show. O que eu vou fazer agora, criaturas? Coisas lindas. Eu vou cortar a minha gástrula. Eu vou até escrever o nome dela aqui para você não se perder. Eu vou cortar a minha gástrula. Vou cortar a minha gástrula. Como é que é o nome desse embrião? Gástrula. Vou cortar a minha gástrula aqui, ó. Preste atenção, vou cortar aqui. Ó. Bem aqui, ó. Aqui vai ser a linha de corte. Vou cortar aqui, é um corte que nós chamamos de corte transversal. E aí você vai enxergar por aqui, ó. Imagina que esse olhinho que eu estou fazendo aqui seja você, ó. Então, você vai enxergar nesta posição, tá? Para você entender, olha só, vou repetir o desenho aqui cortado, ó. Você tá vendo nesse corte aqui, ó. Tudo bem? A linha preta representa a superfície da gástrula. Você já sabe o nome da superfície, a gente chama de ectoderme, tá? A linha azul que você está vendo representa a endoderme, tá? E essa massa vermelha que está crescendo aqui, ó, que você está vendo crescer, ó, representa a mesoderme. Vamos escrever isso? Então você está vendo a ectoderme, colocar ecto. Você está vendo a
endoderme. E a massa vermelha, como é que a gente chama? A gente está vendo a mesoderme. Muito bem, você está vendo os 3 tecidos embrionários. Bom, o que vai acontecer agora, pessoal? Desse ponto em diante, você vai ver os desenhos todos em corte, tá? A gente vai ver o desenvolvimento da gástrula numa coisa chamada de neurula, tá? Que é o início da organogênese. Tudo bem? Vou fazer aqui o desenho, tá? Mais uma vez com maior grau de detalhamento, tá? Inclusive vou até aumentar o tamanho dele, saca só. Ó. Você já sabe que a linha preta é a linha da ectoderme. A linha azul representa a endoderme, tá bom? E a massa vermelha que está crescendo aqui representa a mesoderme. Olha que legal, pessoal. Muito bom. Show, né? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse espaço aqui, ó, que está fechado aqui, ó, pela endoderme, é o intestino. Como é que a gente chama? É o arquêntero. Ok? Só para vocês não esquecerem, esse aqui é o arquêntero, tá? É o intestino primitivo. Ah, mas cadê o blastóporo? Gente, eu fiz uma linha de corte aqui, ó, e acabei jogando esse pedacinho aqui fora. Você não tá vendo mais o blastóporo, você tá vendo o interior da gástrula, tá bom? Muito bom. Bom, preste atenção aqui, vou continuar o desenho aqui embaixo. Continuando o desenho aqui embaixo, o que você vai perceber? Você vai perceber o seguinte, ó. Na parte dorsal, olha só que legal, já ficou bem diferente o desenho, hein? Na parte dorsal aqui, ó, da nossa gástrula, aconteceu um achatamento da ectoderme. Vou pintar esse lugar aqui achatado de roxo, ó. Achatou aqui, tô pintando de roxo. Tudo bem? Esse achatamento aqui formou uma estrutura que a gente chama de placa neural. Lembra disso, pessoal? Placa neural? Placa neural é o primórdio do sistema nervoso do bicho. Está formando aí já uma estrutura nervosa. Placa neural porque achatou como se fosse uma placa. Aliás, gente, vou pedir autorização para vocês para colocar o desenho em perspectiva. Ó. Se eu colocar em perspectiva, olha aí para você ver. Ó. Você está vendo que realmente achatou, né, a superfície da minha gástrula, ok? E lá dentro? O que ficou lá dentro, pessoal? Ficou lá dentro o canal alimentar, que está sendo revestido aqui por essa bolinha azul, que a gente chama de endoderme. E olha só o que está acontecendo aqui, ó. Preste atenção. Ó. Essa linha vermelha que você está vendo é a mesoderme. Quero que vocês prestem bastante atenção no seguinte. Está vendo aqui que a mesoderme ela expandiu lateralmente aqui, ó, formando uma bolsa aqui formando uma bolsa, aqui no centro formando uma bolsa? Cada estrutura dessa aqui, cada evaginação dessa aqui que você está vendo da mesoderme, vai se transformar em algo no futuro aqui do embrião, tá? Vamos colocar os nomes para você continuar mantendo aqui o raciocínio comigo. A linha preta é a ectoderme, tá? A linha azul representa o quê? A endoderme, ok? E a linha vermelha que está em expansão representa a mesoderme, beleza? E essa estrutura achatada aí no dorso é a placa neural, ok? Vamos para mais um desenho para você ver como é que fica. Fazendo mais um desenho aqui, você vai perceber o seguinte. Olha o que vai virar isso. Ó. Olha só. Cada desenho que eu faço, eu estou aumentando aí o tamanho da estrutura para você enxergar melhor. Ó, colocando em perspectiva. Pra você enxergar melhor. Observa aí para você ver. Ó. Show, hein? Ó. Ó. Nossa, olha só como ficou diferente, hein, desse desenho para esse. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Vamos começar por fora. A linha preta representa a ectoderme, não é? Aqui no dorso, na região dorsal do embrião, olha o que aconteceu com o que a gente tinha chamado de placa neural. Afundou. Tá vendo que eu estou fazendo de roxinho para ficar fácil para vocês entenderem? Afundou.
Isso aconteceu ao longo de toda a extensão aqui dorsal do embrião. Esse afundamento, pessoal, formou uma depressão aqui em cima que a gente chama de suco neural. Suco o quê, pessoal? Suco neural. Agora, olha só lá dentro, pessoal. Olha o que aconteceu lá dentro. A mesoderme expandiu muito. Lembra que a bolsinha central, a evaginação central? A evaginação central se desprendeu, formando aqui uma massa sólida aqui na parte imediatamente inferior ao suco neural. Essa estrutura cresce aqui, ó, ao longo de todo o eixo do embrião, tá? Na parte dorsal. Isso aí que você está vendo, gente, ó, é a notocorda. Como é que é o nome disso aqui, professor? Notocorda. Lembra? A notocorda, pessoal, é aquele bastão, né, flexível que garante já a sustentação do corpo do embrião. Nos cordados, a notocorda ela é substituída por um conjunto de ossos irregulares que nós chamamos de coluna vertebral. Então, a notocorda ela tem origem mesodérmica. É um bastão flexível, né, de posição dorsal que fica imediatamente abaixo aqui do sulco neural. A notocorda é a primeira estrutura de sustentação do corpo do embrião e ela é substituída nos vertebrados pela coluna de ossos irregulares ou coluna vertebral. Perceba que a linha vermelha é toda a mesoderma expansão. E olha só, ela está crescendo bastante, não está crescendo bastante? Mas você está vendo que aqui no meio, ó, existe aqui um espação grandão? Esse espação grandão aqui no meio que você está vendo é uma cavidade. E essas cavidades aí, a embriologia chama elas de celoma. Então você está vendo aqui a construção dos celomas. Para que serve o celoma? A gente vai ver mais para frente que o celoma são cavidades que vão abrigar órgãos e fluidos, tá? Ao longo do desenvolvimento do bicho, tá? Vai virar o que a gente chama de cavidades corporais. A bolinha azul representa o canal alimentar revestido por endoderme. Então vamos colocar aqui, ó, isso aqui é a endo, tá? Beleza? A linha preta toda externa representa a ecto. Belezinha? E olha só que interessante, pessoal. A linha vermelha que está crescendo é a meso. Ok? E na mesoderme surgiram espaços chamados de celoma e também surgiu uma estrutura que funciona como uma estrutura de sustentação, né? Um bastão de posição dorsal imediatamente abaixo do sulco neural que a gente chama de notocorda. Agora vamos aí para o último desenho, tá? O último desenho vai mostrar para vocês a gástrula transformada numa neurula, tá? Que é a primeira parte da organogênese, tá? Vamos lá? Vamos colocando o desenho aqui embaixo em perspectiva, para vocês conseguirem enxergar bem. Vocês vão ver isso aqui, ó, preste bastante atenção. Estou em silêncio, gente, para me concentrar aqui no desenho, tá? Eu estou aqui com vocês ainda, tudo bem? Falei tanto nessa aula, de repente eu fico mudo, né? Mas eu estou aqui, tá? Beleza? Não se preocupe. Tá aí, pessoal, um dos desenhos mais cobrados na embriologia animal, o desenho da neurula. Então você viu aqui ao longo dessa explicação a gástrula se transformar nisso aqui. Como é que é o nome disso? Uma neurula.
Pessoal, a gente pode chamar de neurula o estágio inicial da fase mais longa do desenvolvimento embrionário, tá? Que é a organogênese, tudo bem? Bom, vamos entender o que você está vendo aqui, tá? Você está vendo o seguinte, ó. Você está vendo o seguinte. Você está vendo que a mesoderme se desenvolveu bastante, né? Ela cresceu muito, ganhou destaque, e ela criou esses dois grandes espaços aqui que nós chamamos de celomas, tá? Então vamos lá, de fora para dentro, a linha preta é que a gente chama de ecto, não é? É a ectoderme, ok? A linha azul lá dentro, revestindo o canal alimentar, é a endoderme, beleza? É a endoderme, show, tá? Bom, toda a massa vermelha que você está vendo aí que se desenvolveu pra caramba, a gente pode chamar de mesoderme, ok? Massa, né? Aqui, ó, para você ver que é um corte, eu desenhei até aqui, ó, já começou a formar a carinha aqui do meu embrião, tá vendo? Legal, né? Aqui, ó, a parte da mesoderme que está relacionada à sustentação, formou um bastão, nós chamamos de notocorda. Como é que é o nome? Notocorda. Notocorda, ela cresce aqui dorsalmente, dando sustentação ao embrião. Fechou? E todo esse espaço aqui que surgiu pela mesoderme, ó, dentro da mesoderme, tá? Todo esse espaço aqui que você está vendo eu marcar com a canetinha, esse espaço aqui que é completamente, ó, interno à mesoderme, esse espaço a gente chama de celoma. Celoma é aquele espaço, aquela cavidade corporal que vai abrigar no animal, pessoal, órgãos e fluidos. Então você está vendo aqui o celoma. E do lado de cá você está vendo também um celoma. Agora lembra lá que no começo da organogênese formou uma placa neural, a placa afundou formando um suco neural? Olha só para vocês verem o que aconteceu. Tá vendo aqui as pontinhas do suco neural? Essas pontinhas se encontram e se fecham, formando aqui, ó, um buraquinho dentro aqui, ó, do corpo do animal. É um tubo que está crescendo aqui longitudinalmente. Esse tubo aqui que eu revesti de roxo, pessoal, é o primórdio do sistema nervoso. A gente pode chamar esse tubo aí de tubo neural. Como é que é o nome desse tubo? Tubo neural. Tubo neural. Legal, né? Então você tem aqui o começo da organogênese, tá? O que vai acontecer agora, pessoal? Todas essas estruturas que eu mostrei para vocês vão se transformar em algumas partes no corpo do bicho, tá? Esse processo é um processo longo, dependendo da espécie pode durar meses, tá? Ou anos, e a gente vai chamar esse processo de organogênese. Isso aqui é só o começo da organogênese, tá? Nesse começo a gente desenha a neurula para vocês. Esse desenho aqui é um dos desenhos mais cobrados nos exercícios de embriologia. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Numa próxima aula eu vou mostrar para vocês o que cada estrutura dessa aqui se transforma no corpo do bicho. A gente chama isso de organogênese, tá? Um abraço, tchau!